Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. É um pequeno espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão bíblico. E obrigado pela sua audiência. Nós temos, evidentemente, continuado a ser assoberbados por notícias ligadas à pandemia. Alguém escreveu, e provavelmente podemos dizer que escreveu bem, que a palavra-chave do ano de 2021 que acabou de terminar é a palavra vacina. E a grande discussão está realmente à volta das vacinas. Falaram-nos muito sobre a necessidade de tomar a vacina. Desde o início já nos diziam que era preciso 2 doses. Agora, pronto, uma boa parte da população já tomou a 3ª dose e começamos a ouvir informações a respeito da 4ª dose. Quando começam as notícias é porque provavelmente isto vai ser imposto ou pelo menos colocado diante da população. E a discussão sobre qual é a validade das vacinas, no momento em que nós temos novamente um grande número de infectados e fala-se em recorde do número de pessoas infectadas, e a pergunta que se pode fazer é, será mesmo um recorde de casos positivos ou um recorde de testes? Porque nunca se fez tanto teste como agora. E a discussão que foi apresentada por autoridades do nosso governo na área da saúde, de que 80% das pessoas que estavam nos cuidados intensivos não estavam vacinadas. Depois, pressionado a respeito disto, o mesmo elemento do governo veio dizer, bem, isto varia de hospital para hospital, pode ser 50%, 60%, 70%, 80%. São números muito diferentes. E mesmo que fosse 80%, nós diríamos, então 20% das pessoas vacinadas estão nos cuidados intensivos. E quando falamos em não vacinados, estamos a falar do quê? Pessoas que não tomaram nenhuma vacina, pessoas que só tomaram 1 dose, pessoas que tomaram 2 doses, porque parece que neste momento não vacinado é quem não tomou ainda a 3ª dose, mas afinal de contas havia ou não proteção nas doses que nós estávamos a tomar. Quando vamos ouvir a respeito dos números, as coisas ficam um bocadinho complicadas. Por exemplo, é verdade que em Santa Maria os dados dizem que cerca de 80% dos doentes internados em cuidados intensivos não estão vacinados, mas no Porto 58% dos doentes internados têm vacina, apesar de que aproximadamente 80% dos cuidados intensivos são não vacinados. Mas, por exemplo, em Leiria já é diferente. 36% dos doentes internados são os que não têm vacina. Ou seja, 60 e qualquer coisa por cento dos doentes internados já tinham vacinação, o que é algo que chama a nossa atenção e nos deixa um bocado preocupados. Bem, porquê é que isto é notícia? Porquê é que isto é importante? Isto leva-nos a pensar sempre na nossa grande dependência dos números. Nós hoje vivemos obcecados por números e por estudos. Num mundo em que a ciência passou a ser talvez o Deus número 1, a verdade é esta, porque Deus tem a ver com alguém em quem nós confiamos, alguém em quem nós entregamos a nossa vida, alguém que nós achamos que pode merecer não somente a nossa confiança, mas que nos traz alguma certeza em relação ao futuro. E em relação a isto, hoje em dia as pessoas não o fazem em relação a Deus, fazem em relação à ciência. E a ciência trabalha com experiências e com dados e acaba por nos apresentar números. E estes números acabam por ser uma razão da nossa confiança. E então estes números, teoricamente, são números usados para nos transmitir alguma certeza. O estudo tal indica que, e portanto, se foi dito por um doutor que citou um estudo e apresentou um número, então de certeza que isto é verdade, nem vale a pena nós discutirmos, quando, na verdade, os estudos e estes números falam sobre um aspecto da verdade e há muitos outros aspectos a considerar. E é interessante, do ponto de vista de um cristão, perguntar porquê que, quando falamos em números e em estudos, alguns números e alguns estudos interessam e outros não. Porquê que alguns estudos são levados a sério e apresentados na mídia e outros não são? Por exemplo, temas de grande importância hoje em dia. Eutanásia. É-nos sempre apresentada a eutanásia do ponto de vista que são pessoas em grande sofrimento, com dor extrema, com doenças que não têm cura, que estão a viver uma vida miserável. Estas pessoas merecem a oportunidade da eutanásia. Ok. E o que é que os estudos mostram? Um estudo feito com milhares de pessoas nos Estados Unidos revelou que apenas 22% das pessoas que buscaram a eutanásia estavam realmente em dor extrema e a sofrer de doenças crónicas incuráveis. 22%. O que quer dizer que quase 80% das pessoas não estavam assim. Cerca de 70% das pessoas neste estudo buscavam a eutanásia e que, no fundo, se percebia que o seu problema era um problema de depressão, era um problema de isolamento, tinha a ver com tristeza profunda e falta de orientação e propósito na vida. Apenas 5% das pessoas
realmente foram submetidas a uma avaliação psicológica séria para tentar perceber o que se passava com elas. A maioria, então, destas pessoas precisava de quê? Precisava de apoio. Precisava de tratamento, eventualmente psiquiátrico, com alguma medicação, com alguma proximidade. Precisava de amizade, precisava de algum carinho, precisava de alguém que lhe desse a mão e estivesse ao seu lado. Não necessariamente, ou certamente não, de morrer. Afinal, são números concretos sobre a eutanásia. Ideologia de género. A mídia tem enchido as nossas mentes e os nossos tempos de antena com testemunhos de pessoas que dizem: a minha vida mudou. Eu, afinal de contas, era um homem preso num corpo de mulher, era uma mulher presa num corpo de homem, mas fiz a mudança de sexo e agora a minha vida é outra. Agora a minha vida é nova, agora eu me encontrei, agora eu sei quem sou. E a gente ouve e as pessoas derramam lágrimas e ficam impressionadas. Não, sim senhor, vamos para a frente com isto. Bem, ok. Estudos concretos. Estudo feito pelo Colégio Americano de Pediatria. O Colégio Americano de Pediatria fez uma avaliação séria durante vários anos de uma grande quantidade de indivíduos que mudaram de sexo. E a conclusão do estudo, entre outras, foi 20 vezes mais probabilidade de suicídio do que a população normal. 20 vezes mais. Porque as pessoas que estão a buscar uma mudança de sexo normalmente estão profundamente insatisfeitas, estão em depressão. Elas estão a buscar algo que possa realmente mudar a sua vida e chegam ao ponto de achar que tem que ser isto. E então fazem tudo o que é preciso, todo este processo, na expectativa de que isto vai lhes trazer realmente uma satisfação muito grande, que na verdade não vem, porque o problema era interno e não externo. O problema não tinha a ver com a identificação física de um sexo ou de outro, tinha a ver com algo que se passava dentro do seu coração, era algo interior, era algo da alma, era algo do espírito, e isso não é mudado através de uma alteração de sexo. O estudo do Colégio Americano de Pediatria revelou que mesmo nos casos em que o indivíduo chega à conclusão, ok, eu preciso mudar de sexo, tenho mesmo que mudar de sexo, mesmo quando chega a esta posição, o que é uma minoria de todos os casos, mas mesmo quando toma esta decisão, 88% das meninas e 98% dos rapazes depois acabou por mudar de ideia e dizer: não, eu estou bem como estou. Estudos concretos, específicos. A homossexualidade é-nos apresentada como algo muito bom, muito correto, é uma opção de vida, as pessoas têm o direito. E olha, os homossexuais até têm uma vida melhor, têm uma relação mais estável, o seu carinho e o seu amor é muito significativo, então apresenta algumas figuras públicas que parecem ter uma relação homossexual muito correta e muito bonita, e isto tudo é muito interessante. Ficamos com a ideia de que o número de pessoas, afinal, que opta por isto é muito significativo. Os estudos nos dizem que a nível mundial, sobretudo no mundo ocidental, os homossexuais serão aproximadamente 1% dos homens e menos de 1% das mulheres. Atenção, não estamos a desprezar os direitos e a importância de 1% da população, mas esses são os dados concretos que nós temos. Um estudo feito com cerca de 14 mil indivíduos ao longo de um ano para avaliar a qualidade dos relacionamentos verificou que 73% das duplas homossexuais traíram o seu parceiro durante este ano. Enquanto que nos casos heterossexuais a traição andou na casa dos 30%. Afinal, a grande fidelidade das relações homossexuais não parece ser assim tão certa. Estudos. Nós devemos ter bastante cuidado quando nos são apresentados números e estudos e perceber que eles apenas nos mostram uma parte da verdade. Também devemos perceber que os estudos e números que nos são apresentados por meios de comunicação que têm uma ideologia e uma agenda por trás. É por isso que nos mostram este número e não aquele. É por isso que nos revelam este estudo e não aquele. Porque estudos há muitos e resultados há muitos e nem sempre estarão de acordo com aquilo que as pessoas estão realmente a ouvir. Se queremos falar sobre popularidade, os cristãos estão perfeitamente à vontade. O cristianismo, começando por um indivíduo sem importância nenhuma num cantinho do Império Romano, ao fim de 2000 anos tem mais de 1/3 da população mundial. O livro mais traduzido, mais lido, mais divulgado, mais vendido no mundo é a Bíblia. Isto de longe com qualquer relação com qualquer outro livro ou qualquer outro best-seller que nós possamos pensar ou comparar. A figura mais amada da história é o Senhor Jesus Cristo. É também o mais estudado, o mais criticado, o mais trabalhado, mas sem dúvida nenhuma é a figura que marca a nossa história antes e depois de Cristo. Centenas e centenas de milhões de pessoas, ao longo de séculos seguidos, nos falam a respeito do seu testemunho pessoal, da diferença que Jesus fez nas suas vidas. Se nós queremos números,
Estes números são avassaladores. Bem, nós não anunciamos números, mas anunciamos Jesus. E anunciamos Jesus como o único caminho para uma vida nova, o único caminho para a paz com Deus, aquele que nos traz verdadeiramente a confiança. Não a confiança passageira, não a confiança titubeante, não a confiança muitas vezes estranha que é nos oferecida ou prometida pela ciência, mas a segurança de alguém que viveu, venceu não somente nesta vida, mas venceu a morte e nos garante vida aqui e eternidade.